Sejam bem-vindos novamente à nossa terceira aula e última, que vamos abordar o tema da questão fiscal da pequena empresa. Nós abordamos a questão econômica e social da pequena empresa, né, como ela sobrevive a esse massacre de abandono, um abandono total que existe em relação à pequena empresa. E esse abandono, ele é histórico. Desde a fundação do Brasil, nunca houve interesse de nenhum governante pela pequena empresa. Ela sempre foi tratada na marginalidade. Talvez até por, por saberem a importância dela e a força que ela tem. E é uma força tão grande, que se realmente for usada essa força, haverá uma dominação da pequena empresa. Diante dos números, dos fatos, como foi citado aqui, que 70% da mão de obra empregada no Brasil é toda na pequena empresa, que a pequena empresa paga todas as taxas dos bancos e dos cartões de crédito, das bandeiras, porque a grande empresa não vai fazer isso, ela tem poder de negociação. A pequena empresa, todas as suas compras de equipamentos, matéria-prima, né, uniformes, serviços, tudo que a pequena empresa adquire vem em preço cheio, porque a pequena empresa não tem poder de negociação com essas grandes empresas. Com isso, o lucro é diminuído e, naturalmente, não há desenvolvimento. Quem é? As pequenas empresas pagam as maiores taxas de juros do Brasil, né? Se a gente for comparar as maiores taxas de juros do mundo, né? A pequena empresa não tem, por exemplo, um banco próprio, assim como as grandes têm, que é o BNDES. Para a pequena empresa não existe um BNDES. Não podemos esquecer, né, sempre eu repito aqui, que a pequena empresa é de 1 a 50 funcionários. É nesse quadro que está encaixada a pequena empresa, e que ela arca com as mesmas leis trabalhistas de que as grandes empresas também, né, as mesmas leis fiscais. Então, esse é o contexto que vive a pequena empresa. É tratada desiguais, porque, né, a pequena empresa comparada com a grande são desiguais, e o Estado brasileiro trata com igualdade. É como participar da corrida de São Silvestre, uma pessoa como eu, participar da corrida de São Silvestre, e ser exigida de mim que eu vença os grandes profissionais africanos que disputam essa mesma maratona. Enfim, é desumano, é impossível. É nesse contexto social que está inserida a pequena empresa e que tem que ser revertido essa situação. Porque os números mostram que a conta não fecha. 99% das empresas do Brasil são pequenas, que fecham, que 85 dessas empresas fecham no seu, até no seu quinto ano de vida.
50% fecham no seu primeiro ano, e aí há uma sensação enganosa de que a pequena empresa vive bem. Mas é que o tempo todo está sendo injetado dinheiro na economia, na criação de uma nova pequena empresa. Então existe essa falsa ilusão. Quer ver um exemplo? Durante a pandemia, foi fechado 113 mil pequenas empresas no Brasil. Pois bem, isso levou a 1.200.000 demissões durante o período da pandemia. Mas vejam que não houve alarde. A imprensa não divulgou isso. Isso são os números, fatos concretos. Mas não foi divulgado. Enquanto que a Ford, uma unidade lá da cidade de Feira de Santana, na Bahia, nesse mesmo período, fechou suas portas e demitiu 5.000 pessoas. Quase que o mundo veio abaixo. 5.000 pessoas da Ford foram demitidas devido ao encerramento das atividades dessa unidade em Feira de Santana. A imprensa falou sobre isso durante um mês. O governo até foi lá visitar. Teve até boato de que ia proibir da Ford de fechar sua empresa. Que o governo da Bahia foi incompetente e que isso não podia acontecer. O Brasil quase parou com a sua preocupação com os 5.000 funcionários da Ford. De fato, é uma tragédia. De fato, fez muito mal para a cidade. Mas a pequena empresa, nesse mesmo período, mandou embora 1.200.000 por falta de condição. Não houve uma linha de divulgação sobre isso, nem preocupação. Por quê? Porque é pulverizado. Todas essas pessoas foram espalhadas pelo Brasil, foram mandadas embora, espalhadas pelo Brasil. É como se a pequena empresa não existisse, fosse um fantasma. Não existe representatividade política no Congresso. Então, logo, não existe a pequena empresa. O que existe no mundo real é força política. Sem força política, não há existência de entidade, não há existência de organização. Mesmo essa organização sendo gigante, como é o caso, e os números mostram, da pequena empresa. Dito isso, esse resumo aí das nossas aulas, então qual é a grande questão na situação fiscal? Por que que a pequena empresa paga imposto? Ora, existe uma teoria que ficou conhecida como o imposto do selo, que é a seguinte: só isso já bastaria. Não pode ninguém que não tenha representatividade política não pode também pagar imposto. Isso faz parte da história da humanidade. Não existe pagamento de imposto daqueles que não são representados politicamente. A Revolução Americana, ela foi fundamentada em cima dessa tese. Quando os Estados Unidos, quando a Inglaterra criou o imposto sobre o selo americano, os americanos não criaram a revolução por conta do imposto.
eles exigiram representatividade no Congresso. Aí sim, quando a Inglaterra negou a representatividade no Congresso, aí sim houve a revolução. Porque não existe pagamento de imposto sem representatividade. Isso só já bastaria no Brasil com a pequena empresa, porque a pequena empresa não tem representatividade política. Pequena empresa não tem um deputado que a represente no Congresso Nacional. Não tem um senador que a represente no Congresso Nacional. A pequena empresa vive à deriva, vive uma aposta, vive à deriva, vive sozinha, arcando com um custo, carregando o Brasil nas costas, com 99% das empresas sendo brasileiras, com um terço do PIB, empregando até 70% da mão de obra e sem nenhuma representatividade no Congresso. Então, dentro dessa situação, não é justo a pequena empresa ainda ter que arcar com imposto. Não pode pagar imposto. Imposto que eu falo no sentido daquela gare do final do mês que a gente paga. Sabe por quê? Porque a pequena empresa já paga imposto na hora da compra. Em todas as suas compras já vê o imposto cobrado. Quando eu falo imposto, sobre as vendas, sobre o lucro, não. Sobre o lucro, ok. Pagar igual qualquer brasileiro. Recebe o lucro, paga o imposto. Eu estou falando sobre as vendas, sobre a mão de obra. Como que a pequena empresa recebe um funcionário totalmente desqualificado, que não recebeu nenhuma qualificação do Estado ou gastou pessoalmente com sua qualificação? Ou seja, ela tem que arcar com tudo isso e não tem nenhuma retaguarda, nada em troca. Ou seja, ela paga dois salários. Um que a lei exige, que é devido, que é pelo trabalho do cidadão, e outro pelo treinamento do cidadão. É massacre contra a pequena empresa. É desumano. A gente precisa rever esses conceitos. Mas para isso tem que haver representatividade, representação no Congresso. Se não houver, não existe a instituição pequena empresa no Brasil. A importância da pequena empresa na economia é gigantesca. A pequena empresa compra mais de 80% de toda a produção da grande indústria no Brasil. E mesmo assim, pagando todos esses impostos na hora da compra, a gente ainda tem que pagar imposto no final do mês, que varia quando ela está encaixada no Simples Nacional de 5% a 17% sobre o faturamento bruto. É muito alto isso. É inviável. Então, será que a pequena empresa está arcando com seus compromissos e vivendo de forma tranquila, pagando 100% dos seus impostos para o Estado? E se não tiver, o que isso acarreta na vida do pequeno empresário? Por medo, insegurança jurídica, insegurança emocional. Veja, nós temos duas situações. A primeira é que pagamos o imposto dobrado, na hora da compra a gente já paga o imposto. E segundo, sem representatividade
não existe legitimidade de cobrar imposto de um grupo social. Não existe essa legitimidade. É ilegítimo, é imoral a pequena empresa pagar imposto no Brasil, sendo que ela não tem representatividade e ainda por cima paga os impostos na hora da compra. É absurdo. Por que a gente aceita isso? Precisamos rever esse contexto. Precisamos reagir. Porque a pequena empresa, ela é o início de tudo de um povo, de uma nação. Se a gente continuar assim, vai morrer o início. O início de tudo. A Apple, por exemplo, começou pequena. O Google começou pequeno. Veja o tamanho dessas empresas hoje. Dificilmente uma empresa começa grande. A maioria começa pequena. E para ela crescer, tem que haver uma decência política. Tem que haver algo moral. E no Brasil é imoral a forma que é tratada a pequena empresa. Senhores empresários, esse é meu objeto de estudo ao longo dos últimos 30 anos. E eu sei o que estou falando. Porque além de empresário, eu sou um estudioso. Ou seja, eu vivo a prática do dia a dia como empresário e também os estudos sociológico e político de como é a pequena empresa no Brasil. Essa conta não fecha. Pagar imposto, a pequena empresa pagar imposto no Brasil é ilegal, imoral e mortal em todos os aspectos. Nós precisamos rever isso. Precisamos nos unirmos aqui. Faça parte desse movimento. Hoje já são mais de 3.000 pessoas. Faça parte, divulgue essa ideia. Eu tenho certeza que vocês, empresários, sabem do que eu estou falando. Lá no íntimo vocês sabem. Porque tem coisas que aqui eu não posso falar como é de fato. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Será que a pequena empresa arca com todos seus compromissos? Registram todos os seus funcionários? Paga 100% dos seus impostos? E honra com os seus clientes, entregando aquilo que prometeram? Pensem nisso. E será que se não arcar com isso, tem uma vida plena? E será que montamos empresas para viver assim? Será que esse era o sonho? Montar uma empresa para poder viver na corda bamba? Eu mostrei para vocês aqui a importância da pequena empresa. Ela é a instituição mais importante nesse país, a instituição econômica mais importante nesse país, privada, é claro. Que a instituição mais importante pública, no caso, é maior e mais importante é a educação no Brasil. Mas privada, depois da pública, que é a educação, a privada é a pequena empresa no Brasil. E mesmo assim, é totalmente desprezada por conta do grande lobby das grandes empresas, que não estão erradas, faz parte do jogo, não estou aqui lamentando nem com mimimi, faz parte do jogo, mas que a gente é que tem que reivindicar e exigir o que já é de direito. O que já é de direito, que já faz parte. Lembrem-se, a pequena empresa ela é o início de tudo em um país. É nela que as pessoas começam a trabalhar, a ver o mundo pela primeira vez, o mundo
econômico, o mundo do trabalho. É na pequena empresa que os jovens têm esse primeiro contato, na maioria das vezes. É na pequena empresa que o cidadão decide se vai construir uma grande empresa ou se vai ficar na pequena empresa. A pequena empresa é o início de tudo na questão econômica de um país. E se a questão econômica é que molda um povo, como é dito pelos grandes estudiosos, então a pequena empresa é a pedra fundamental para moldar esse povo. Ora, se é 99% das empresas brasileiras emprega 70% das pessoas e produz um terço do PIB, os números não mentem. Diante disso, convido a vocês a conhecer nosso canal, fazer parte dele, divulgar, né? E se aprofundar nos estudos sobre a pequena empresa. É só através dos estudos, do conhecimento, que a gente vai se situar e saber o grau de importância. É uma pena o grau de importância dessa instituição chamada pequena empresa. É uma pena que muitos morrem pelo caminho. E aí tem essa falsa sensação, porque todo mundo está sempre botando dinheiro, criando novas empresas e injetando dinheiro no mercado. Por isso que tem essa falsa sensação de que as pequenas empresas estão indo muito bem. Tanto que, se os estudos mostram que o que mais leva à falência, o segundo item que mais leva à falência é a criação de empresa, que leva o cidadão à falência. Eu, como especialista, sou pós-graduado em gestão de franquia, eu sei a lei de franquia, o que ela abrange, que é chamada lei social. De tamanho medo do Estado brasileiro de ter que arcar com uma pessoa que comprou uma franquia errada e foi à falência. Veja que quando tem interesse político para eles, as coisas funcionam. Não existe instituição sem representatividade política. Eu sou cientista político e posso afirmar isso para vocês. Uma instituição ela não existe até ter representatividade. E como que a pequena empresa não tem representatividade e nunca teve? Em nenhum momento. Precisamos rever isso. A pequena empresa, ela está no mundo antes da grande indústria, da Revolução Inglesa, Revolução Industrial Inglesa. Porque tudo começa pela pequena empresa. O Maomé, o grande líder do Islã, era um pequeno empresário, era um comerciante. E por aí vai. Isso é a história. Estou citando o exemplo da história aqui. E por que esse bem se perdeu? Por que hoje nem classe nós temos? Existe a classe trabalhadora, a classe média e os burgueses. E os pequenos empresários são o quê? Qual a representatividade? Aonde tem um representante? Vamos. Peço a vocês para divulgarem esse canal, né? Divulgarem essas aulas. Agradeço a atenção de todos e reflitam sobre a importância da pequena empresa e por que ela é tão maltratada. Será que é porque ela poderia dominar o país? Será que 70% dos empregos não seria o suficiente para eleger qualquer governante? Ou será que as grandes indústrias têm o poder econômico de controlar sozinhas o Congresso? Será que a máxima da empresa tão grande que não pode ir à falência está valendo somente isso? Muito obrigado a todos e que a gente
desperte, para saber o nosso real valor, o nosso real tamanho como empresário nesse país. Se inscreva em nosso canal e divulgue essa ideia. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso curso da importância da pequena empresa para a economia e social brasileira. Até o próximo curso e o próximo debate. Muito obrigado.